o doutor Marcos Moura, que é infectologista, professor, enfim, e vamos falar dos cuidados com as doenças infecciosas. Após períodos de chuvas intensas, né, as enchentes e deslizamentos, os riscos não terminam quando a água baixa. Pelo contrário, é aí que começa o momento da preocupação maior com as doenças infecciosas, que podem se espalhar rapidamente em ambientes com água contaminada, lama, acúmulo de lixo e contato com esgoto. Infecções de pele, doenças gastrointestinais, leptospirose, hepatite A e outras enfermidades passam a representar uma ameaça real, tá? Principalmente as pessoas que participam de resgates. Pois é, e tem um protocolo que tem que ser seguido para evitar essas doenças. O doutor Marcos Moura vai explicar melhor para a gente. Doutor, muito obrigado mais uma vez por estar nos atendendo e principalmente numa situação tão dramática e delicada como essa. Seja bem-vindo, bom dia. Ô, Juliane, bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Um momento tão difícil, né? A gente que eu não sou nascido aqui, mas me sinto juiz de forano, e a gente vê que as pessoas estão realmente passando muita dificuldade, perdendo as casas, e as doenças fazem parte do contexto, né? As pessoas mais vulneráveis são aquelas que realmente estão sofrendo mais com as enchentes, elas estão mais susceptíveis às doenças infecciosas. Sim. E todas as mazelas aí que a chuva pode deixar e trazer. Então, nesse momento, a gente vai pensar que algumas doenças podem vir mais de forma aguda e outras ao longo das semanas, até o mês. Né? No caso, por exemplo, falou antes, a hepatite A pode demorar 30 dias até ela vir a aparecer. Então, a gente tem que monitorar essas pessoas e favorecer o acesso à saúde, se for necessário. As principais doenças infecciosas que surgem após enchentes e desastres com os alagamentos, doutor Marcos? Então, a gente fala muito das doenças mais comuns, assim, né, relacionadas à água, a leptospirose, né, e lugares onde tem acúmulo de ratos, roedores, né, ele elimina essa bactéria na urina, e ela fica em grande quantidade nos leitos fluviais, né, no esgoto. Mas durante uma enchente, né, esse esgoto ele é remerso, ele vai para a rua, e essa bactéria ela pode contaminar por ingestão, na inalação e por contato. Então hoje eu estava passando na rua, as pessoas limpando, né? E sem botas, sem sapatos fechados, roupas impermeáveis, está de chinelo de dedo, a pessoa está muito vulnerável. E essas doenças são transmitidas conforme mais tempo você fique na situação de vulnerabilidade, ou seja, em contato com água de chuva. Então mesmo a água de ontem, ela tem alto risco para leptospirose. É doença febril aguda e pode levar a lesão renal, hepática e, em alguns casos, até mesmo óbito. Pois é. Primeiros sintomas, o que seria um sintoma de alerta, por exemplo, da leptospirose? Então, você veio falar do antes em relação a fake news. A princípio, a pessoa que teve contato com enchente, ela não deve ter, tem que se furtar disso. E se for, sempre de roupa fechada. Né? O primeiro, não existe medicamento para prevenir. Não existe prevenção. Existe uma medicação muito específica, mas eu já ouvi falar nas rádios, algumas pessoas entram em contato comigo se deveria tomar ou não. Não. A pessoa deve, ao sinal de febre alta, ela procurar um atendimento médico. E aí sim vai fazer a avaliação, porque tem os exames laboratoriais. Certo. Então a ideia é porque não só leptospirose, existem outras enteroviroses, enterobacterioses, outras infecções fúngicas. Então, ou seja, tem diversas infecções pela água. Então a gente precisa diferenciar para fazer o tratamento adequado. Então a pessoa muitas vezes faz um tratamento domiciliar, ou indicação, uma automedicação, acha que está resolvendo um problema e ela está piorando um outro. Mas, doutor, entrou água na minha casa, inundou tudo, eu não tive como, fiquei no meio da enxurrada. O que eu faço depois que a água baixar? E o que eu devo fazer? Porque eu tive contato com essa água inevitavelmente. Então, a gente entende, Juliane, que a pessoa tem que ficar menos tempo possível com a água. Se ela subiu no cômodo de baixo, ela vai para o cômodo de cima, espera. No dia seguinte, fazer desinfecção, né, ou sanitização da casa. Hipoclorito, o famoso cloro, água sanitária, passa pela casa. Esses produtos sanitizantes, quase todos comercialmente vendidos, eles têm a função de esterilizar, eliminar vírus, bactérias e fungos. E depois disso, a pessoa faz essa limpeza, mas, novamente, roupas impermeáveis, botas, né? E aí tenta fazer essa limpeza jogando esses produtos, ela tá bem segura. Né? E o mais importante em casa é a preocupação com a água, a digestão e preparo de alimentos. Né? Por mais que ela tenha um filtro, por mais que ela tenha uma caixa d'água, durante essas chuvas pode misturar o esgoto e isso acaba levando à contaminação. Então a gente recomenda, se a água não for muito idônea, uma casa que está na dúvida, ferve a água. Se não, água mineral, se for possível, ou principalmente
reservar a água de beber separado das demais águas. Devo procurar um hospital, um médico, um atendimento médico imediatamente após fazer toda essa desinfecção da casa, porque eu tive contato, fiquei na enxurrada, enfio na água. Então, Devo procurar? A preocupação de ter contato, ela tem que ser bem amenizada, senão todos nós vamos acabar indo aos hospitais e vamos tirar a chance de uma pessoa que realmente está doente. A ideia em relação a essas doenças é apresentar sintomas. No caso, a hepatite A, as enterobacterioses, as enteroviroses, elas vão dar sintomas gastrointestinais, náusea, vômito, diarreia. A leptospirose vai dar uma febre alta. Mas também a pessoa pode ter dermatite pelo corpo, né? Pela essa contaminação, ou seja, vai ter coceira, prurido, manchas vermelhas, aí ela procuraria atendimento médico. O ideal é a pessoa ficar calma e tentar perceber qualquer sintoma, ao primeiro sintoma, procurar um serviço de emergência e urgência para poder ter essa primeira orientação. Algumas doenças podem ser resolvidas ali mesmo, na emergência, e outras vão precisar de acompanhamento com o infectologista. Mas nesse período, a gente precisa entender. E se cabe falar em relação à hepatite A, existe a vacina, né? Então, as pessoas, eu não sei se tem reconhecimento, mas algumas já estão vacinadas, o que leva uma certa, um alento a essas pessoas, já estão prevenidas. Então, isso é muito importante. E cabe, após esse período, as pessoas que não têm sintomas buscarem também a vacinação para atualizar o cartão vacinal. Pois é, com relação a essas doenças causadas pelas enchentes, pela enxurrada, eu tenho visto também muita gente, porque no desespero você quer limpar a sua casa, você quer, né, resolver o problema. E não se deve, então, por isso, uma das coisas que eu queria que você explicasse é exatamente isso. Por isso que eu te perguntei, devo procurar o hospital? Não. Só espere se você tiver sintomas. Se tiver sintomas, porque senão você pode superlotar uma unidade de atendimento e vai tirar o atendimento de pessoa que está, de fato, precisando desse atendimento. Exatamente, Júlio. A gente está vendo hospitais, unidades de saúde de fora também alagadas. Então, a pessoa se deslocando para esse lugar, ela pode não conseguir nem voltar para sua casa. Então, a gente tem que ter calma agora. Se puder ficar em casa esses dias, hoje estamos esperando uma grande chuva também. E a gente sabe que, uma vez na rua, as situações perdem o controle. Né? Então, pessoas mais vulneráveis, crianças, idosos, escolas já contribuíram, né, paralisando as aulas, ficar em casa, né? A gente que tem que trabalhar por vários motivos, a gente tenta fazer isso no período mais luminoso do dia, retornar para casa mais cedo, porque também a gente pode, excesso de carros na rua pode impedir o trânsito de ambulâncias, do corpo de bombeiro, e sempre é um problema. Então, a ideia é a pessoa ficar calma e, se caso necessário, buscar um atendimento de saúde. No caso de crianças, idosos e pessoas assim com doenças crônicas, essas pessoas correm um risco maior nesse tipo de cenário, doutor? É muito importante, porque a maioria das doenças que a gente falou aqui, né, elas têm um curso brando. A própria hepatite A pode ser branda, a leptospirose nem sempre é letal, mas existe casos de gravidade. Então, a gente espera, como são poucos, a gente acha que as pessoas mais vulneráveis, eu incluo idosos, crianças, pessoas com comorbidades, essas pessoas, mesmo uma doença branda, ela pode evoluir de forma desfavorável. A pessoa descompensar a doença de base, uma desidratação leve numa criança, no idoso, é diferente de um adulto. Então, as pessoas que são os extremos de idade e os vulneráveis, eles têm que ter muito cuidado, porque a sobreposição de doenças é muito grave. Toda doença febril, aguda, ela agrava muito as doenças de base, as comorbidades. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, a ideia é essas pessoas sempre serem mais protegidas para evitar um desfecho favorável. Às vezes, não é nem uma leptospirose, nem hepatite A, pode ser uma bacteriose, uma enterovirose, que provoca uma diarreia intensa e essa pessoa pode ter um desfecho ruim. O tratamento, o protocolo de tratamento da leptospirose, porque não tem como evitar, né, doutor, depois que você contrai a doença. Sim, a leptospirose é uma bactéria, né, então ela é um tratamento através de antibióticos, deve ser feito no atendimento médico específico, né, não se deve tomar antes de ter sintomas, então é preciso ter um diagnóstico e um exame para diagnosticar. Então é um diagnóstico é um tratamento que tem muito sucesso, feito no momento adequado, né? Então varia de pessoa a pessoa a evolução da doença, mas na prática é antibiótico-terapia. Já a hepatite A não tem tratamento, é uma vacinação prévia e você vai fazer sintomático. A ideia, diante de um quadro febril, o médico orientar a cuidados com a saúde para poder não ter uma convalescência ou uma gravidade após 7, 5 dias. Muito bem. Doutor Marcos Moura, eu quero mais uma vez agradecer a sua disponibilidade em vir aqui nos atender e esclarecer também para as pessoas que estão nos ouvindo sobre essas questões envolvendo os riscos agora, né, nesse período aí, depois que alaga, depois que vai embora a chuva, ou enfim, apesar de ainda termos chuva prevista para esses dias, para hoje e para amanhã.
Mas obrigado, viu? Sim, eu me coloco à disposição, Júlio, porque muitas vezes o que você falou... vamos abusar, doutor. A informação, então, eu recomendo às pessoas, antes de desesperarem em qualquer situação, evitar se colocar em risco, evitar lugares alagados, evitar encostas, se a casa estiver interditada, se sair da casa, porque a gente vai superar isso, com certeza. E aí eu me coloco à disposição, se alguém tiver uma dúvida em relação à orientação, porque às vezes a gente consegue minimizar. Vários colegas médicos me ligam para pedir informações sobre isso, e a gente se vê que, multiplicando informações boas, a gente tende a ter um desfecho melhor. Isso aí. Obrigado, doutor. Bom dia para você.